Agora. Então, boa noite, bem-vindo, todos que estão aqui, que vão ver depois em algum momento o vídeo mais à frente. Então, podemos começar, queridos? Vamos fazer as preces. Aí a gente vai fazer uma prática guiada hoje. Hoje a prática vai ser bem diferente do que a gente tem feito, mas na verdade é uma das práticas assim que é o cerne, que também assim que é como se fosse assim na fruição é o que a gente vai manifestar também, né? Então, é uma prática de Tonglen que eu escolhi hoje, porque o tema que a gente vai abordar um pouco é Bodhicitta, né? Nessa parte que a gente vai ver agora. E o Lama vai falar da Bodhicitta, né? Que a pergunta do Vacuidade Limitada vai saber se a gente, para a gente fazer esse caminho da grande perfeição, a gente precisa cultivar a Bodhicitta de algum outro modo. A pergunta vai ser essa. E aí eu trouxe essa prática de Tonglen, que o Lama conduziu lá no Felicidade Genuína, mas com foco mais na equanimidade, só para a gente ter esse gostinho do cultivo, né, das qualidades incomensuráveis, né, e aí com foco na equanimidade, da de hoje, tá bom? Então tá, eu vou fechar os microfones, e aí a gente segue com a prática. Darcy tá chegando, só vou liberar o microfone aqui, só ainda não fechei. Tudo bom, Darcy? Boa noite. Boa noite, obrigado. Bem-vindo. Tchau. Então eu vou agora fechar os microfones e a gente começa. Tá bom, obrigado. Então, a gente então se traz a nossa consciência para o momento presente, deixa que a consciência ilumine as sensações táteis do corpo, nessa essa manifestação da consciência que coloca a gente no momento presente, em contato com o ambiente. E por alguns instantes a gente solta as preocupações, abre espaço na nossa mente, no nosso coração para a nossa prática, nosso estudo. E diante de Guru Rinpoche, representando toda a linhagem, essa linhagem viva, os ensinamentos de Dujon Limpa, que na verdade é o ensinamento do Buda, chegou até nós a partir dos nossos mestres, em especial Lama Alan, Lama Santen, são alunos, né, tiveram contato direto com os alunos dessa tradição, Shagdu Rinpoche, Gyatro Rinpoche, Dujon, Dujon Rinpoche. Então a gente se coloca diante, né, desse conjunto de causas e condições muito favoráveis. Nós nos encontramos agora. Então a gente começa refletindo, purificando a nossa motivação para a gente estar aqui agora, refletindo sobre os 4 pensamentos que transformam a mente, dão uma real da nossa situação e também de todo o potencial de liberação que está nas nossas mãos. A gente lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Cada vez mais que a gente reflete sobre isso, sobre a continuidade da consciência, sobre essa hipótese que a gente está trabalhando em cima, né? De todas as causas e condições que precisaram se reunir para a gente ter esse corpo humano com todas as liberdades e dotes, né, para a gente, né, com toda a inteligência que a gente tem, todas as condições ao nosso redor, mas principalmente o fato de a gente ter encontrado o Dharma vivo, através dos nossos lamas. E aqui estamos nós, podendo realmente receber essas bênçãos, né, dessa linhagem que chegou até nós, em especial dessa linhagem do Dzogchen, muito curta, tá completamente viva. A gente se alegra de forma profunda com todas essas condições dessa nossa vida humana preciosa. Mas aí a gente lembra da impermanência e da morte.
Lembrando que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente não se esquece da natureza efêmera dos fenômenos. Lembrando que todos os fenômenos surgem de causas e condições. Quando causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Então a gente aproveita cada momento para a gente realmente transformar cada circunstância em prática, para a gente não perder tempo, para a gente simplificar, ressignificar a nossa vida, para que a gente possa avançar no nosso caminho de práticas. E a gente não se arrepender no momento da nossa morte, que a gente não sabe quando vai acontecer e que circunstâncias vai acontecer. Que a gente possa estar confiança e preparado para esse momento de transformação. E aí a gente lembra da interdependência das causas e condições, do karma. Lembrando que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Então a gente cuida das nossas ações, em especial ações de corpo e de fala, procurando evitar trazer sofrimento a nós e aos outros, cultivando virtude, cada passo, que a gente possa com isso manter as condições favoráveis para o nosso caminho e ajudar os seres nesse processo, todos aqueles com quem a gente contactar. E por fim a gente olha para a natureza do sofrimento, aprofundando cada vez mais a compreensão da natureza do sofrimento. Lembrando que a natureza contínua dos três reinos do samsara, reino do desejo, da forma e da não forma, é um oceano de sofrimento. Porque enquanto a gente estiver operando com a mente que não reconhece a sua verdadeira natureza dos fenômenos, a gente vai colher sofrimento e insatisfatoriedade. A gente vai estar operando com autocentramento, com aflições mentais, com ações não virtuosas que levam a sofrimento. Esse é a natureza contínua do samsara. A ilusão, a ignorância e a ilusão leva a mais ignorância e ilusão. Então, ao refletir sobre isso, que possa surgir em nós essa compreensão que nos leva a realmente renunciar a essa confusão e voltar a nossa mente para o Dharma sagrado, para a verdade. E a gente vê que essa é a condição nossa, mas é a condição de todos os seres sencientes. E aí é natural surgir em nós as 4 qualidades incomensuráveis: compaixão, amor, compaixão, alegria e equanimidade. E vai ser natural para nós, vendo que nós, todos os seres sencientes, têm o potencial de transformar suas mentes, que a gente aspire. É natural para nós surgir essas aspirações. Que todos os seres tenham a felicidade de suas causas. Que eles sejam livres do sofrimento de suas causas. É a bondade amorosa, a primeira frase, e a compaixão, a segunda. Desejo, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Que eles possam experimentar a alegria, a bem-aventurança, a alegria, o bem-estar, de operar sempre com amor e compaixão. E com isso encontrem a paz, a equanimidade, a paz da equanimidade, da imparcialidade. Então, com isso, a gente então renova os nossos votos de refúgio e bodhicitta. Refúgio nas 3 joias, que é o caminho que vai nos conduzir a essa transformação verdadeira. E voto do Bodhisattva, de buscar essa completa realização, essa completa liberação da nossa mente para trazer benefício a nós e a todos os seres que a gente contacta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio.
que através da minha prática das 6 perfeições, que são generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria, então que através dessa minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodam sukhi choknam lam janchu bardu dani kyapsu chi dagi jinso gi pesonam ki drola pentir sangye drupasho Sangye chodam saki choknam lam janchu bardu dani kyapsu chi dagi jinso gi pesonam ki drola pentir sangye druparsho. Então agora, tendo renovado nosso voto de refúgio Bodhicitta, a gente então pede as bênçãos de Guru Rinpoche, representando todos os mestres da linhagem, a lucidez, para que a gente possa ter todos os nossos obstáculos, falhas removidos, obstáculos externos, internos e secretos, para que a gente possa realizar a nossa verdadeira natureza, que é inseparável da verdadeira natureza de Guru Rinpoche, de todos os Budas, de todos os seres. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquins. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgenu genu jansam pema gesardon polam yasen chagenu drune pema june jesudram kudu kandro mampe kor kiki jesudadrukim jingin lopti sheksu so Guru Pema Siddhi Hum Orgen Yugi Nujan Sam Pema Gesa Dompolam Yatsen Chagi Nyudruni Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesu Dadrukim Jenge Lopchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Então, tendo recebido as bênçãos, sentindo, né, que a gente, em nosso coração, as bênçãos da linhagem, a partir do nosso voto de refúgio, da Bodhicitta, e agora da prece das 7 linhas, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche, a gente então recebe as bênçãos de reconhecer que o refúgio final é perfeitamente completo em nós, pois a nossa mente é a natureza de Buda, iluminada desde o início. E com essas bênçãos, com essa confiança, que a gente convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. E a gente pode imaginar que ele vem para o topo da cabeça de todos os seres. Ele se transforma em luz, desce pelo canal central e repousa em nossos corações. E que agora a gente reconhece que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água, como espaço
luminoso, fundindo-se com o espaço luminoso. Desse lugar de confiança, que a gente então vai fazer a nossa prática de hoje e o nosso estudo. Que a gente possa se levantar depois e permanecer com esse reconhecimento, com esse coração aquecido, com essa confiança. Então, queridos, vou convidar vocês a encontrar uma posição confortável. A gente vai fazer hoje essa prática de Tonglen, um foco na equanimidade. E depois a gente conversa um pouquinho sobre a prática. Então, encontre uma posição confortável. Faz uma inspiração e expiração profunda, soltando o ar estagnado, liberando as energias sutis de apego, aversão e ignorância no corpo. A gente começa a nossa prática. Como costumeiramente, a gente começa a sessão estabelecendo o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Corpo relaxado, quieto e vigilante. Respiração seguindo seu ritmo natural, ajudando a cada expiração a soltar a fala interna da mente. Deixa a mente livre de preocupações com o passado e com o futuro, estando completamente clara e aberta no momento presente. Por alguns instantes a gente pode cultivar a atenção plena à respiração, para ajudar a estabilizar a nossa mente. Observando as sensações táteis da inspiração e da expiração no corpo inteiro. Aproveita cada expiração para soltar os conteúdos da mente. Experiencie esse silêncio interno no final de cada expiração. Deixa que a mente continue relaxada, clara e aberta em cada ciclo de respiração. Agora vamos para a nossa prática de hoje, principal de hoje, que vai ser o cultivo da equanimidade. E a gente começa trazendo à nossa mente
o desejo natural de se livrar do sofrimento e da dor e de encontrar a felicidade. Esse é um desejo que cada um de nós tem. Todos nós nos importamos e ansiamos pelo nosso próprio bem-estar, independentemente da forma como conduzimos as nossas vidas. É isso que a gente busca. Se livrar do sofrimento, da dor e encontrar a felicidade. Quando buscamos a nossa própria felicidade em detrimento dos outros, isso se dá invariavelmente devido às aflições mentais que dominam temporariamente as nossas mentes. Prejudicamos os outros por conta das aflições mentais, mas por fim prejudicamos a nós mesmos por ignorância e por delusão. Ou seja, por operarmos com as aflições mentais, mesmo que a gente busque nos livrar do sofrimento e da dor e encontrar a felicidade, às vezes a gente vai ao encontro do sofrimento e da dor. Trazemos também a infelicidade de outros seres. Agora, traga a sua atenção, a sua memória, alguém que você conhece bem ou com quem se encontra com frequência, mas que tem pouca importância para você. Alguém, por exemplo, cujo sucesso ou adversidade, sofrimento, provavelmente não teriam muito efeito sobre você. Traga pelo menos uma pessoa que você considera nessa circunstância. Por exemplo, o porteiro do prédio, o vendedor do supermercado, você se encontra. Uma pessoa que a felicidade ou a adversidade que ela enfrenta não causa muito efeito sobre você. Deixe agora esse sentimento de indiferença surgir. Reconheça esse sentimento em você, em relação a essa pessoa. Experimente esse sentimento, reconheça esse sentimento de indiferença. Então agora, preste bastante atenção a essa pessoa que você identificou. Agora não como um objeto, mas como um sujeito, um ser senciente como você. Olhe profundamente para essa pessoa. E agora imagine-se sendo essa pessoa e experimentando as suas esperanças e temores, as suas alegrias e tristezas. Coloque-se no lugar dela. E sabendo que, apesar de todas as diferenças superficiais, essa pessoa é fundamentalmente como você, um ser senciente, que aspira à felicidade, que aspira a se livrar do sofrimento. Então, sabendo que ela é fundamentalmente como você, aspire com empatia sincera que todos os desejos mais íntimos dessa pessoa se cumpram, como se fossem seus.
fazendo essa experiência de trocar de lugar, veja essa pessoa como o outro, a partir de sua própria perspectiva. Você se coloca aqui, vê a pessoa lá, essa pessoa que você tem pouco contato, e depois você troca de lugar. E a partir da perspectiva dela, veja a si mesmo agora como o outro para ela. Sinta o que ela sentiria olhando para você. E agora deseje que essa pessoa encontre a felicidade e se livre do sofrimento e de suas causas. Agora a gente vai trazer à mente uma pessoa com quem a gente sente um forte apego. Talvez alguém que tenha provado ser um grande amigo, que tenha nos apoiado, nos ajudado a ter sucesso, ou trazido muita alegria e conforto para nós. Encontra essa pessoa nas suas relações. Olha para ela agora. Uma pessoa por quem você sente um forte apego. Talvez você simplesmente admire essa pessoa por suas próprias qualidades encantadoras, físicas ou mentais, e sinta alegria em estar com ela. Essa pessoa é um objeto que lhe traz felicidade e você reage com apego. Deixe surgir esse sentimento de apego, esse desejo egocêntrico, notando o quanto essa pessoa significa para você como um suporte para o seu próprio bem-estar. Sinta em você esse apego, esse sentimento de apego, esse desejo egocêntrico por essa pessoa. Agora troque a sua perspectiva pela perspectiva dessa pessoa. Imagine-se sendo ela e experimentando as suas esperanças e medos, sucessos e fracassos. Imagine o desejo dela por felicidade e segurança. E com empatia, tome esse desejo como se fosse seu. E agora, volte para a sua própria perspectiva, vendo essa pessoa como um ser humano como você. E aspire que ela encontre bem-estar, independente de seus próprios desejos autocentrados. Agora deixa que a imagem dessa pessoa se dissolva na sua mente. E agora de um espaço aberto da sua mente, agora você vai trazer a atenção, trazer a memória alguém que tenha prejudicado você, que tenha lhe desejado mal, ou que tenha qualidades que você considera repugnantes. Alguém por quem você tem aversão. Então, lembra
na tua memória, recente ou antiga, uma pessoa por quem você se sente ou sentiu isso. Essa pessoa parece ser um impedimento para a sua própria felicidade. E é desagradável até mesmo estar em sua presença. Ela parece uma fonte de sua infelicidade. E pode ser que você sinta que o mundo como um todo seria melhor sem ela. Deixe que o medo, a aversão ou o ódio por essa pessoa se manifeste em você agora, enquanto você está agora aqui, silenciosamente sentado em meditação. Sinta os sentimentos que essa pessoa provoca em você. Agora, troque a sua perspectiva pela perspectiva dessa pessoa. Agora você se imagina sendo ela, com as suas esperanças e medos, e as suas ideias sobre como encontrar felicidade e segurança. Provavelmente algumas dessas ideias dessa pessoa podem ser deludidas. Mas se assim for, a pessoa ainda não sabe e está convencida de que é a melhor maneira de encontrar o que procura, não importando quantas outras pessoas sejam prejudicadas, né, sejam danificadas nesse processo. Você se coloca no lugar dessa pessoa. Sente as esperanças e os medos dela, toda a confusão que faz com que ela haja da forma que ela age. Veja isso por dentro, sentindo da pele dela. Mas agora, sem concordar com as suas atitudes, comportamento ou ideias, observe os seus anseios básicos por felicidade e por se liberar do sofrimento, que é o que está por trás de todo o movimento dela. Essencialmente, esses anseios não são diferentes dos seus. Então, experimente-os como se fossem seus. Os anseios que ela sente por felicidade, por se livrar do sofrimento. E deseje que ela possa ser feliz. Cultive o desejo de que ela alcance a clareza quanto às verdadeiras causas da felicidade e do sofrimento. E tenha uma vida de acordo com essa clareza. Que ela fique bem e feliz, livre do medo e do sofrimento, assim como você deseja para você mesmo. E agora, trocando de lugar novamente, observe essa pessoa a partir de sua própria perspectiva, vendo-a agora não como um ser desagradável, um objeto ameaçador, mas como um ser senciente assim como você, digno de felicidade. Então deixa que a imagem dessa pessoa se dissolva no espaço da sua mente. E agora desse espaço aberto da sua mente, expanda o alcance da sua consciência, incluindo agora todos os seres, humanos ou não, que anseiam pela felicidade e pela liberação da dor e do sofrimento. A gente pode imaginar todos os seres
cães, gatos, insetos, borboletas, galinhas, baratas, cobras, ratos, seres de outros reinos que a gente não consegue perceber. A gente olha agora para todos os seres. E agora, usando a imaginação, a gente visualiza a pureza essencial da nossa própria consciência na forma de uma esfera radiante de luz branca em nosso coração. Sente essa esfera de luz radiante, que simboliza a pureza da nossa própria consciência, brilhando, radiante em nosso coração. E conforme a gente inspira, imagine que essa esfera de luz remova todo o sofrimento do mundo, juntamente com as causas subjacentes do sofrimento. Como se esse sofrimento fosse uma nuvem escura. Então a gente inspira, trazendo essa nuvem escura de sofrimento em direção à nossa esfera de luz, à nossa consciência pura. E a gente dissolve essa nuvem escura de angústia em nosso coração, onde ela se extingue sem deixar vestígios, simbolizando toda essa nuvem escura, simbolizando todo o sofrimento dos seres, toda a confusão dos seres. Inspiramos, deixamos que ela se dissolva na esfera de luz da nossa consciência pura. E agora, conforme nós expiramos, deixe que essa luz radiante dessa esfera, essa luz branca, esfera de luz radiante, flua igualmente do nosso coração em direção a todos os seres, satisfazendo os seus desejos mais profundos, trazendo-lhes alegria e felicidade, à medida que nutre as verdadeiras causas de seu próprio bem-estar. Então pode imaginar essa luz fluindo do nosso coração, dessa esfera luminosa, radiante de luz branca, sabedoria, indo em direção a todos os seres, satisfazendo todos os seus desejos mais profundos, trazendo-lhes alegria e felicidade, nutrindo as verdadeiras causas do bem-estar profundo. Deixe que essa aspiração surja profundamente do nosso coração. Que todos os seres, assim como nós, possam ser livres do sofrimento e de suas causas. Que cada ser encontre a felicidade e as causas da felicidade. Deixe que o nosso coração se abra, sentindo essa possibilidade. E antes de encerrar a sessão, a gente dedica os benefícios dessa prática. Que qualquer mérito que possa ter sido produzido por nos dedicarmos a essas práticas possa levar ao florescimento da bondade amorosa e da compaixão, da alegria empática e da equanimidade em nossas próprias vidas. Que nós possamos incorporar essas 4 qualidades incomensuráveis: bondade amorosa, compaixão, alegria empática e equanimidade, em cada momento da nossa vida. Que nós possamos despertar essas mesmas qualidades nas outras pessoas e seres. E que possamos ensiná-las aos nossos filhos, e eles também a seus próprios filhos. Que todos possamos viver bem e felizes juntos.
E agora a gente solta todas as imagens mentais, pensamentos, desejos e repousamos por alguns instantes na natureza não estruturada da nossa própria consciência. Ficamos simplesmente presentes, conscientes de estar conscientes. Mas com a mente e o coração repousando nessa bondade despertada por essa prática. Devagar, liberando o corpo, soltando o corpo, trazendo atenção aqui para o nosso encontro. Essa é uma das formas de praticar Tonglen. Tem muitas formas assim, mas essa aqui o Lama deu um foco na equanimidade, né? A gente pode dar um foco no cultivo da bondade amorosa, dar um foco no cultivo da compaixão, e a gente pode também focar a alegria empática, vendo as qualidades, né, das pessoas, e aqui um foco na equanimidade, no sentido de igualdade, né? E a gente se sentir da mesma natureza de todos os seres. Tudo bem? Normalmente são práticas que a gente não costuma fazer, né? Mas são no caminho Sutrayana, no caminho Mahayana, são práticas que a gente é convidado assim a fazer, né? E a gente vai ver que nesse capítulo aqui, o Lama diz, mesmo a gente no caminho da grande perfeição, claro que o cultivo do reconhecimento da nossa verdadeira natureza, ele já está implícito todas essas qualidades. Quando a gente reconhecer a verdadeira natureza da nossa mente, de todos os fenômenos, naturalmente tudo isso vai surgir naturalmente. Mas enquanto a gente está no processo, a Lama diz para a gente trazer tudo que a gente puder para o nosso caminho, para nos ajudar a cultivar a bodhicitta, né? Que é o ponto, que é o começo, o meio e o fim do caminho, né? Que é essa mente que busca, tem esse senso de inseparatividade, de igualdade, né? Porque a gente, claro, na condição última, a gente não vai se ver separado dos outros. Então, trazer benefício para o outro, para nós, não vai ter diferença, né? A gente vai ver que tudo é a manifestação da nossa consciência. Mas no caminho, assim, é importante a gente cultivar. Oi, Ana e Paulo, vocês abriram o microfone aí? Que chacoalhada, né, nas estruturas habituais que a gente tem de separatividade, de olhar para o outro com aversão ou com Sim, apego, enfim, é muito sim. interessante. É. E se Não a é gente só um for. discurso, né? Não, é um convite para a gente se colocar no lugar do outro, né? Na verdade, os ensinamentos de Shantideva, que até eu separei aqui para a gente dar uma olhadinha rápido, as duas práticas principais do caminho Mahayana, né? Shantideva, que é digamos assim, a grande fonte dos ensinamentos do treinamento da mente, né? As duas práticas principais que ele traz no caminho da meditação é exatamente a igualdade do eu e do outro e trocar de lugar entre o eu e o outro. São as duas práticas principais que ele recomenda. Eu vou colocar aqui rapidinho, só para a gente dar uma olhadinha aqui no apêndice do. Deixa eu só pegar. Peraí, é melhor mudar logo aqui a posição. Ok. Agora.
Deixa eu compartilhar. Então, no livro O Caminho do Bodhisattva, né? O Caminho do Bodhisattva, que é os ensinamentos sobre treinamento da mente, né, de Lojong, mais extenso, né? São 900 e tantos versos, 10 capítulos. Shantideva todo nos falando sobre a Bodhicitta, fazer surgir a Bodhicitta, né? Sustentar a Bodhicitta e fazer expandir a Bodhicitta. O caminho da lucidez vai ser a gente reconhecer a nossa verdadeira natureza. A gente vai ver aqui no estudo de hoje que é a Bodhicitta última. É reconhecer a nossa verdadeira natureza. Então, as duas práticas que o Shantideva recomenda, no capítulo 8, que é o capítulo da concentração meditativa, né? O que a gente vai fazer então para transformar a nossa mente, as duas principais práticas, uma é a igualdade do eu e do outro. E a outra é trocar o eu pelo outro. Então, no apêndice 2, ele traz essa explicação aqui. Eu vou ler só o comecinho. E no apêndice 3, a explicação da outra prática, que é a inversão de posições entre eu e o outro. Então, aqui ele vai dizer, o trecho a seguir foi extraído do The Nectar of Manjushri Speech, o Néctar da Fala de Manjushri, de autoria de Khenche Khonsan Palden, que explica as estrofes 90 a 98 do capítulo 8 do Shantideva, fornecendo uma base metafísica para a meditação sobre a igualdade de eu e outro. E, consequentemente, para toda a prática da compaixão, segundo o budismo Mahayana. Ao mesmo tempo, o texto esclarece também, essa explicação aqui do apêndice 2, que ele vai explicar exatamente essa prática da igualdade, esses versos aqui, esses 8 versos, 9 versos. Ele também traz ensinamentos sobre reencarnação e karma e mostra como eles estão de acordo com a visão de que nem as pessoas ou as coisas possuem uma essência que seja sólida e imutável. Aqui foi só a apresentação do comentário, né? Mas a gente vai ler um pedacinho só do comentário. Ele diz assim, quando o Shantideva fala a importância de cultivar então essa prática da igualdade entre eu e o outro. Então, duas coisas devem ser praticadas no nível da bodhicitta relativa. A gente vai ver que tem a bodhicitta absoluta e a bodhicitta relativa. A bodhicitta relativa é o caminho do esforço para a gente manifestar a sabedoria e a compaixão. A bodhicitta última é o resultado da realização da nossa natureza. E ela traz em si já a bodhicitta relativa. Então não tem esforço. O esforço é para a gente realizar a nossa verdadeira natureza, que é a bodhicitta última. Que seria a culminância da sexta perfeição, a perfeição da sabedoria, né? no caminho do esforço. Então ele vai dizer, então, duas coisas devem ser praticadas no nível da bodhicitta relativa. A meditação sobre a igualdade de eu e outro, que é essa aqui, né, que ele está comentando nesse apêndice 2, e a meditação sobre a inversão de papéis entre eu e outro, que é o que ele comenta no apêndice 3, que são outros versos, os versos 140 a 154 desse mesmo capítulo 8. Então, sem praticar a primeira, ou seja, a igualdade entre eu e o outro, a última, ou seja, a inversão de papéis entre eu e outro, é impossível. Então, é por isso que Shantideva diz que devemos, antes de mais nada, meditar persistentemente sobre a igualdade de eu e outro, pois sem esta, uma atitude altruísta perfeitamente pura não pode emergir. Ou seja, isso vai, na verdade, essa primeira prática da igualdade entre eu e outro, vai ser a gente olhar de forma profunda a vacuidade desse senso de eu, né? E a vacuidade desse outro também. Que é isso que vai fazer, a gente vai chegar nesse ponto, né? Então, aí eu vou comentar só, você ler mais um pouquinho aqui, só para a gente ter, assim, o gosto, assim, dessa compreensão, né? Porque aqui ele vai usar raciocínio lógico, né? Assim, para a gente chegar, mas aí a prática, o convite da prática é a gente sentir. O Tonglen, a prática de Tonglen, o convite é para a gente sentir. Mas a gente vai unindo a prática direta, né? De se colocar de fato no lugar do outro com a sabedoria, com a compreensão, com as razões que nos levam realmente a isso, né? Que é o caminho, no caso do Sutrayana, né? Então, todos os seres, inclusive nós mesmos, têm o mesmo propósito de querer ser feliz e de evitar o sofrimento. Por essa razão, devemos vigorosamente colocar em prática modos de desenvolver a intenção de proteger os outros, tanto quanto nós mesmos,
gerando felicidade e eliminando o sofrimento. Podemos pensar que isso é impossível, mas não é. Todos os seres pensam em termos de eu e meu, muito embora não possuam fundamentos definitivos para isso. É a partir desse tipo de entendimento que eles concebem a ideia de outro, né? Porque eu penso em termos de eu e meu, eu concebo a ideia de outro, imprimindo-lhe a conotação de algo alheio, que não é seu, né? O outro não é seu. Embora essa ideia também não seja fundamentada na realidade. Além de serem meras imputações mentais, eu e outro são totalmente irreais. São ambos ilusórios. Adicionalmente, quando a não existência de eu é de fato percebida, a noção de outro também desaparece, pela simples razão de que outro é apenas postulado em relação à ideia de eu. Assim como não é possível cortar o céu ao meio com uma faca, quando a qualidade vasta como o espaço da inexistência de eu é percebida, não é mais possível separar eu de outro. E surge a atitude de querer proteger os outros como a si mesmo e de considerá-los como sendo si mesmo. Como é dito, aquele que abandona a percepção habitual e trivial de eu descobrirá o significado profundo do grande estado de eu. Esse grande estado de eu é a transcendência da dualidade, né? Ele coloca aqui, o grande estado de eu é o estado em que a dualidade de eu e outro é totalmente transcendida. Então, à medida que você vai olhando a inexistência desse eu, que aí toda a sabedoria vai apontar para isso, a gente vai ver que também o outro, né? Também tem a mesma natureza. Então, dessa maneira, é essencial a compreensão da igualdade de eu e outro, que se entenda que eu e outro são meramente rótulos, sem base alguma na realidade. Esse ponto vital sobre a inexistência do eu é difícil de entender. Difícil até mesmo para uma pessoa com alto nível de inteligência. Desse modo, como diz o ensinamento, é de grande importância que o conceito de inexistência do eu seja claramente demonstrado e assimilado. Então, isso aqui ele está falando das bases. Então, com esse tipo de raciocínio, que aí ele vai desenvolver nessa explicação, que a gente vai realmente chegar a essa prática né, que ele chama aqui, da igualdade do eu e outro, desse senso de igualdade. Que a gente vai entender a natureza do eu, e aí a gente entende a natureza do outro. E a prática seguinte, né, só para a gente ter um cheirinho, ter uma vontade assim de olhar depois, quem tiver o livro, veja esses dois apêndices, são maravilhosos, assim. A explicação dessas duas práticas principais. Então, aqui ele vai no apêndice 2, 3, deixa eu pegar ele aqui, apêndice 3, eu vou pegar só esse pedacinho aqui do comecinho. Apêndice 3 é a outra prática que ele diz, né? A inversão de posições entre eu e outro. Então, mas ele diz, não tem como praticar essa se não praticar a primeira, a igualdade entre eu e outro. Aí ele vai dizer o trecho a seguir, também extraído do mesmo comentário, né, do Kunsan Pounder, que comenta os capítulos dos versos todos do Shantideva. Ele é uma explicação sobre a inversão de posições entre eu e outro. É um comentário sobre as estrofes de 140 a 154, capítulo 8, que explica como é possível, pela proeza da imaginação solidária, que é o que a gente fez nessa prática de hoje, colocar-se no lugar dos outros. Com essa prática, obtém-se uma compreensão de como somos vistos pelos outros e de como e por que os outros sentem o que sentem em relação a nós. Aí aqui nessa prática aqui de inversão, ele vai pedir que a gente se coloque em escolhe 3 tipos de pessoas. Ele vai dizer assim: ao fazer a meditação da inversão entre posições entre eu e outro, escolha aqui, nessa casa dessa prática, ele diz, escolha outros seres sencientes, quer sejam inferiores, superiores ou iguais a você. Por quê? Inferiores, você sente, você sente uma atitude de, deixa eu ver aqui qual seria, de orgulho, né?
você é melhor. Os que são iguais, você sente competição. E os que são inferiores a você, né, superiores a você, você sente inveja, né? Você sente inveja. Então você vai trabalhar com essas três emoções perturbadoras aqui nessa prática, né? Então ele diz: ao fazer a meditação da inversão, escolha outros seres sencientes, quer sejam inferiores, superiores ou iguais a você, e imagine que eles são você, colocando-se no lugar deles. Quando tiver trocado de posição, ou seja, sentir-se no lugar do outro, medite sem permitir que qualquer outro pensamento intervenha. Ou seja, se coloque no lugar do outro e sinta o que o outro sente em relação a você. Imagine-se na posição de alguém que esteja em uma situação pior que a sua e permita-se sentir inveja. Então, eu tenho alguém, primeiro eu vejo alguém que é inferior a mim. Essa pessoa vai olhar para mim com inveja. Então, sinta essa inveja que a pessoa sente de você. Imagine-se na posição de alguém que esteja em uma posição, a seguir, coloque-se na posição de alguém que esteja no mesmo nível que você. E imbua-se de uma atitude de rivalidade e competitividade. Eu sinto que ela sentiria, essa pessoa que está no mesmo nível que você, sinto o que ela sente quando olha para você. Você vai colocar realmente de fato no lugar dela. Por fim, assuma a posição de alguém que esteja em uma situação melhor do que a sua. E permita-se sentir orgulho e desprezo. Alguém que está acima de você, quando ele olha para você, você se coloca no lugar dele e ele olha, você sente o que ele sente quando ele olha para você. Então, essas são as práticas que Shantideva recomenda para a gente cultivar essa equanimidade, né? Essa mente na verdade, cultivar a bodhicitta, de fato. Primeiro, o livro é o Caminho de o Bodhisattva? caminho do Bodhisattva. O caminho do Bodhisattva. De Shantideva. Caminho do Bodhisattva. Esse aqui é um livro de cabeceira que a gente tem que ter, né? Porque, na verdade, aí é onde condensa o ensinamento mais completo sobre o treinamento da mente. Deles derivaram as 37 práticas do Bodhisattvas, os 8 versos que transformam a mente, né? São todos inspirados nos ensinamentos de Shantideva, né? Oi, Darcy. Eu acho, para mim, impossível fazer uma coisa dessa para começar. Agora, tem uma outra questão, e eu não estou querendo relativizar, que é assim, existe um outro ilusório, porque, na verdade, a gente está correndo atrás da não dualidade, mas existe um outro ilusório que está fazendo mal, e muito mal, a conjunto de pessoas. Qual deve ser minha posição em relação àquela pessoa? Então, eu não acho que essa prática seja aplicável a isso. Espero que não, né? Porque o meu pensamento é o seguinte: eu teria que tomar uma atitude para Essa pergunta sempre surge, né, Darcy? para Essa que pergunta. o outro pare de fazer o mal, inclusive para beneficiar ele próprio. Claro. É porque aí são duas coisas que não têm contradição. O que a gente tem que separar é a ação da pessoa. A ação, a negatividade, ela deve ser combatida. Agora, a pessoa, não. A pessoa é um ser senciente em confusão. E se a gente tivesse no lugar dela, na posição dela, tendo vivido a circunstância dela, a gente talvez fizesse a mesma coisa. Entende? Esse é o ponto. Então, a gente não vai confundir. O Lama, aqui nessa condução, não sei se vocês perceberam, mas ele diz isso. Quando a gente convida essa pessoa que a gente tem aversão, que nos causou mal na prática, ele diz: coloque-se na perspectiva dessa pessoa, imaginando-se ser como ela, com as suas esperanças e medos e suas ideias sobre como encontrar felicidade e segurança. Algumas dessas ideias podem ser deludidas, mas se assim for, essa pessoa ainda não sabe e está convencida de que é a melhor maneira de encontrar o que procura, não importando quantas outras pessoas sejam prejudicadas nesse processo. A pessoa ela não tem essa clareza. Ela está em confusão, por isso que ela está agindo da forma que ela age. Então, sem concordar com as suas atitudes, comportamentos ou ideias, observe os seus anseios mais básicos por felicidade e por se liberar do sofrimento. O convite aí é para
você olhar a pessoa e não a ação da pessoa, que nessa prática que a gente fez, né? Entende? Para a gente tem que separar isso, porque a gente vai atuar a gente vai combater a negatividade. A gente não vai combater a pessoa. O problema é que a gente funde a ação com a pessoa. Entende? Então é esse o ponto. O detalhe é esse aí, né? Então tá. Então, quando a gente for na sexta-feira, a gente vai repetir essa prática, aí a gente vai dar uma olhadinha nos comentários do Lama lá do Felicidade Genuína sobre essa prática, certo? Na sexta-feira. Aí a gente deixa para não repetir aqui. Então vamos lá para o nosso texto? Só um minutinho, Sim, querida. Flores. No Amazon não está disponível esse livro. É porque é na Macara. É no site do Gompa. Coloque o livro, aí você vai, o site, bota assim, Macara, M-A-K-A-R-A, Macara, tá? Que é editora, e ele só vende lá junto com o pessoal do Gompa, tem que comprar por lá, viu? Não tá Obrigada. não tá, normalmente não está. Oi, Darcy. Eu gostaria de disponibilizar para quem tiver interesse os estudos que foram ministrados pelo Dzongtsa Khyentse aqui no Brasil, de todos esses, do livro inteiro. Shantideva. É maravilhoso, é maravilhoso. Olha, Eu vou Anete, passar ó. o site para você. Dos áudios, foi uma das. Eu já vi já ouvi 4 ou 5 vezes, é a coisa mais linda do mundo. Todos os ensinamentos que a gente puder ter sobre o Shantideva, como a G tem escutado o Geshe Pende, né? Sobre o Shantideva. É muito profundo os ensinamentos do Shantideva. Então, Aliás, tá aberto já a inscrição exatamente. pro Muito Geshe profundo, Pende. muito profundo, muito profundo. Para a última parte. Pois tá bom. Então, Darcy, não sei se vai disponibilizar aqui no chat, as pessoas já pegam. Se não, pedem lá direto no zap do Darcy, e Darcy dá também. Tá bom? Então, beleza. Vamos lá, então, para o nosso estudo? Então, vamos voltar. Deixa eu só um minutinho, deixa eu só trocar logo aqui o livro, porque estava com Felicidade Genuína, mas aí eu vejo. Pronto. Aqui. Bom. Então, nós vamos chegar no tópico. Na verdade, ele está respondendo ainda a pergunta, né? Eu vou voltar só para a gente ver a pergunta. Vou voltar aqui para o texto em PDF, que é melhor, que a gente vê melhor aqui. E aí a gente vê, para a gente se situar, o que ele está respondendo, né, de fato, para a gente não se esquecer aqui. Deixa eu pegar a pergunta. Então, quem está fazendo a pergunta é o Grande Vacuidade Limitada. A pergunta principal é, né, para que todos os seres sejam liberados do oceano de misérias da existência mundana e atinjam o estado de liberação, por favor, concedam as instruções essenciais profundas, para que possamos alcançar, de fato, o estado de perfeição completa do Buda Samattabhadra, em uma vida em um corpo, simplesmente assim, né? Mas aí ele começa a responder, ele vai falar do caminho da grande perfeição, das qualificações do aluno para a grande perfeição, das dificuldades inerentes em outros veículos, o momento de praticar o Vajrayana. Eu acho que é aqui que faz a ligação com o que a gente está, que agora é o tópico da Bodhicitta. Então vamos ler aqui. Então, o momento de praticar o Vajrayana. Então ele respondeu: ó grande vacuidade ilimitada, nesta vida atual, se for com essa pergunta ao portal do mantra secreto, porque o grande vacuidade ilimitada disse assim: ô Bhagavan, você pode alcançar a liberação empenhando-se nesta vida atual em bons pensamentos que expandam a mente e em virtudes de corpo e fala. E então, em algum momento futuro, também você pode fazer a prática da visão e da meditação da grande perfeição da cara-luz, né? A essência Vajra do mantra secreto. Mas dizem que é difícil alcançar a liberação apenas por meio da prática desta vida. Além disso, dizem que os seres de mente estreita, como os Shravakas e os Pratyekabuddhas, não conseguem penetrar no vasto e profundo Dharma Vajrayana. Isso é verdade ou não? Se é verdade, aqui o Bodhisattva Vacuidade Limitada fazendo as perguntas que a gente faria, né? Para o mestre, né? Já esse caminho assim da grande perfeição da clareza, tão direto, tão rápido, né? Como assim, né? Como fazer isso, né? Aí ele está tirando essas dúvidas, né? Sendo mais específico, né? Então, se é verdade e a qualidade e as capacidades das mentes dos seres diferem,
que tem esses vários caminhos, né, tudo, enfim, bem complexo os caminhos, né? Então, os de mente estreita teriam que expandir suas mentes para se tornarem seres da classe Mahayana, se tornarem bodhisattvas, e alguns seres não seriam capazes de expandir suas mentes o suficiente. Se assim fosse, eles teriam que adquirir algum mantra secreto de outro lugar que não o seu próprio fluxo mental. Se assim fosse, eu não sei o que isso significaria. Mestre, explique, por favor. Estou aqui no chat, pronto. O Darcy já botou lá no chat. Valeu, Darcy. Aí, então, ele está tentando esclarecer essas dúvidas com o Vajranasi do Lago. Aí ele diz, grande vacuidade ilimitada, nesta vida atual, se for com essa pergunta ao portal do mantra secreto e possuir fé e crença firmes e entusiasmo vigoroso e infatigável, é porque este é o momento de praticar esse Dharma profundo. Quando seres afortunados chegam ao portal do profundo mantra secreto, além de simplesmente terem fé, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, terem fé e crenças sólidas, não há nenhuma outra coisa, como clarividência, presságios ou circunstâncias auspiciosas, que os faça pensar que chegou o momento de praticar o mantra secreto. Então, uma vez que tenha obtido uma vida humana e encontrado um guru e o Dharma do mantra secreto, se esse não for o momento de praticar a grande perfeição, então jamais haverá um momento melhor em outra vida. E isto é certo. Aí ele continua, né? Isso a gente já viu, esses comentários. Aí, não é que as mentes dos Shravakas e Pratyekabudas, seres comuns e assim por diante, sejam pequenas demais. É que, devido ao seu karma anterior, eles não alcançam o portal do mantra secreto. Ou, mesmo que o façam, não têm fé nem crença, né? Ou seja, não tem essa hipótese, essa confiança, e devido à indolência espiritual e à distração, não praticam. Aí agora é o tópico que a gente vai ver o comentário. Aí ele diz, entenda, o Vajra continua, Nascido Lago respondendo, entenda que isso não tem nada a ver com as capacidades específicas das mentes dos seres. Não pense que existam quaisquer diferenças nas capacidades das mentes dos seres. Para aqueles o problema é o karma, né, que ele está dizendo. Então, para aqueles acorrentados pelo egoísmo, pelo autocentramento, eu ensino que, abrindo os seus corações para todos os seres, através do espaço, sem preocupação com o próprio bem-estar, eles verão a verdade da não dualidade entre eu e outro. Então é aqui que a gente vai voltar para o texto, certo? Ele está continuando a resposta e ele está dizendo agora que ele disse que o ponto dos seres que não conseguem entrar no portal do mantra secreto não é uma questão da capacidade das mentes, mas é o karma. E porque eles estão presos, acorrentados pelo egoísmo, então ele vai dizer, então, aqueles que estão realmente muito presos no autocentramento, eu ensino que abrindo seus corações para todos os seres através do espaço, sem preocupação com o próprio bem-estar, eles verão a verdade da não dualidade entre eu e outro. Mais ou menos essa prática que o Shantideva está nos convidando a fazer. Certo? Alguém falou mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver no chat. Tá bom. Aí, Darcy já botou, né, Darcy? Agora tudo bem. Pessoal, pega aí. Agora vamos lá. Então, vamos ver a explicação do Lama sobre a resposta. Então, isso a gente já leu, né? Então, entenda que isso não tem nada a ver com as capacidades específicas das mentes dos seres. Não pense que existam quaisquer diferenças nas capacidades das mentes dos seres. Para aqueles acorrentados pelo egoísmo, pelo autocentramento, eu ensino que abrindo seus corações para todos os seres através do espaço, sem preocupação com o próprio bem-estar, eles verão a verdade da não dualidade entre eu e outro. Aí o Lama Alan diz, agora estamos entrando no coração do assunto, Bodhicitta, o portal entre aqueles considerados possuidores de mentes estreitas, Shravakas, Pratyekabudas, em contraponto àqueles considerados possuidores de mentes amplas do grande veículo, Mahayana, para o qual a Bodhicitta é o cerne. O mestre não está dizendo que as pessoas possuem diferentes capacidades específicas, né?
O problema não é a capacidade da mente. Na verdade, ele está dizendo que o seu karma passado o leva a um ponto em sua evolução espiritual, no qual você não quer apenas encontrar, mas deseja mergulhar no Dzogchen. Neste ponto, o texto se volta para o tópico da Bodhicitta. Certo? Então, no caso aqui, não pensam que ele tinha dito, né? Não é que os Shravakas Pratyekabuddhas comuns e assim por diante não sejam pequenos, é que devido ao seu karma anterior, eles não alcançam o portal do mantra secreto. Ou mesmo que o façam, não tem fé nem crença e devido à indolência espiritual e à distração, não praticam. Ah, mas aqueles que têm fé, né, têm confiança, então o karma está nos trazendo, né, ao ponto, né, de a gente não querer apenas encontrar, mas deseja mergulhar no Dzogchen. Então, nesse ponto, o texto se volta para o tópico da Bodhicitta. Aí, grande vacuidade ilimitada prosseguiu. Bom, esse tema Bodhicitta... Deixa eu ver mais à frente um pouquinho. Qualquer coisa a gente comenta um pouco mais, né? A Bodhicitta, vocês se lembram, né? Bodhicitta é essa mente que busca a iluminação para o benefício de todos os seres. Ela tem o aspecto relativo e o aspecto absoluto. O aspecto relativo da Bodhicitta é a Bodhicitta da aspiração, é a Bodhicitta relativa, né? No sentido do caminho de desenvolvimento, é porque a gente está numa condição onde a gente não reconhece a nossa verdadeira natureza. Para isso, a gente vai fazer o esforço para reconhecer e para manifestar as qualidades dessa natureza. Então, a gente vai cultivar a Bodhicitta relativa da aspiração, que na verdade é o cultivo das 4 qualidades incomensuráveis, vão nos levar a aspirar que todos os seres tenham a felicidade, né? As suas causas se livrem de sofrimentos, suas causas, né? Tenham né, esse bem-estar genuíno e equanimidade. E a Bodhicitta para que eles atinjam, né, a iluminação completa, né, da aspiração, mas a Bodhicitta do engajamento é o que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar com causas e condições para ajudar os seres nesse processo. Então, a gente vai praticar 6 perfeições: generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. E o ponto é a sabedoria, que a gente vai aperfeiçoar todas essas qualidades quando a gente atinge a perfeição da sabedoria. Quando a gente atinge a perfeição da sabedoria, que é a compreensão da vacuidade, né? Do eu, de todos os fenômenos, aí a gente aperfeiçoa as outras. Naturalmente a gente é generoso, ético, a gente não tem esforço nenhum nessas práticas, né? Então essa é a Bodhicitta relativa. Mas a Bodhicitta última é a própria realização da natureza última. E aí o Lama vai dizer pra gente, quando a gente atinge essa Bodhicitta última, ela já traz a Bodhicitta relativa junto. Não tem esforço, né? Que é a forma os meios hábeis de ajudar os seres a realmente também se liberarem, né? Então, vamos voltar para lá para o texto. Então, ele vai dizer, então, aqui, nesse ponto, então, o texto se volta para o tópico da Bodhicitta. Aí a grande vacuidade ilimitada prosseguiu. Então, o mestre explicou. Então, a questão não é a mente deles, é o karma. E ele diz, para os que são autocentrados, eu ensino a verdade da não dualidade, né? Para eles praticarem, né, esse senso de igualdade entre eu e outro, para eles verem isso, né? Para eles expandirem as suas mentes, né? Então, grande vacuidade ilimitada prosseguiu. Ó mestre Bhagavan, sendo assim, é impossível para eles expandir suas mentes meditando sobre o profundo mistério da grande perfeição? Ou seja, vamos continuar aqui a pergunta, né? Ou, mesmo que meditem sobre a grande perfeição, eles precisam desenvolver o espírito do despertar de algum outro modo? Mestre, por favor, explique. Ele está perguntando àqueles seres que não têm, né, que não estão com as mentes expandidas, ainda têm autocentramento, né? É impossível expandir suas mentes meditando sobre o profundo mistério da grande perfeição? Ou, mesmo que meditem sobre a grande perfeição, eles precisam desenvolver o espírito do despertar, ou seja, a Bodhicitta, de algum outro modo? Mestre, explique, por favor. Aí, o Lama Alan diz, grande vacuidade ilimitada, deixa eu tirar esse menu aqui, que fica aqui bem em cima. Grande vacuidade ilimitada está perguntando
sobre os seres propensos ao autocentramento, talvez todos nós aqui, né? Que ainda não são bodhisattvas. Isso nos leva de volta à pergunta: quão maduros precisamos ser a fim de ter condições de praticar o Dzogchen de modo eficiente? É uma pergunta justa, assim, né? A gente tem que fazer. Ou, em outras palavras, precisamos ser um bodhisattva para praticar o Dzogchen? Assim, para seres como nós mesmos, ainda acorrentados, ainda sobrecarregados pelo autocentramento, tomando o bem-estar pessoal como mais importante do que o de qualquer outro, é impossível para nós expandir a mente meditando sobre a grande perfeição? Pergunta dele, né? Ele está refazendo a pergunta a partir da nossa própria perspectiva, né? É possível para nós expandir, né? Praticar o Dzogchen mesmo a gente ainda sendo autocentrado? E mesmo que meditemos dessa forma, precisamos desenvolver o espírito do despertar, né? A palavra que o Lama usa para Bodhicitta também. E mesmo que a gente medite, né, faça lá as práticas da grande perfeição, precisamos desenvolver ainda, além disso, o espírito do despertar de outro modo, além da prática da grande perfeição? Devemos nos tornar bodhisattvas primeiro e então nos aventurarmos no Dzogchen? Ou poderíamos ir para o Dzogchen, mas nos certificando de também cultivar a bodhicitta? Essa é a questão que o Bodhisattva está trazendo para o Vajrayana do Lago. E que são questões pertinentes que a gente faria, né? Também, né? Tendo em vista a nossa situação, né? Também, provavelmente, é ser de mente estreita ainda. Então, ele respondeu: ó nobre ser, essa grande perfeição é o veículo da fruição insuperável. Ou seja, né, do resultado, do fruto, né, do resultado insuperável. O caminho da grande perfeição. Aquilo que manifesta a grande realidade que permeia todo o samsara e o nirvana é chamado de espírito do despertar. Sempre leiam, espírito do despertar é bodhicitta. Então, aquilo que manifesta a grande realidade, aquilo que realiza, né? Que manifesta, né, mais autoconsciente, né? A grande realidade que permeia todo o samsara e o nirvana é chamado de espírito do despertar da base absoluta. Você só precisa apreender isso. Isso o quê? Aquilo que manifesta a grande realidade que permeia todo o samsara e o nirvana, que é Dharmadhatu e Dharmakaya, a inseparabilidade de Dharmadhatu e Dharmakaya, o espaço absoluto dos fenômenos e a consciência primordial, Rigpa. Então, você só precisa aprender isso, porque se você aprender isso, isso é chamado de espírito do despertar, ou bodhicitta, da base absoluta, ou bodhicitta absoluta, isso que ele está dizendo. Então, além disso, além de você realizar isso, né, fora isso, fabricar com esforço intelectual um assim chamado espírito do despertar implica gerar um estado mental no qual você se vê como meditador e os outros seres sencientes como objetos de meditação. Mais ou menos o que a gente fez na nossa prática hoje. Na nossa prática, a gente, que é dentro da perspectiva Mahayana, essa prática que a gente fez do Tonglen está dentro da perspectiva Mahayana, não a prática do Dzogchen. Certo? A gente é um meditador que está trazendo à nossa mente os outros seres, né? Tem uma fabricação, como ele usou aqui. Fabricar com esforço intelectual. Tem uma fabricação intelectual nessa prática ainda. Tem uma dualidade intelectual, conceitual ainda. Então ele diz, deixa eu voltar aqui para ler as frases de novo. Além disso, então, ou seja, se você realizar aquilo que manifesta a grande realidade que permeia todo o samsara e o nirvana, que é o despertar da base absoluta, que é, né, o espírito do despertar da base absoluta, a bodhicitta absoluta, você só precisa aprender isso. Além disso, fabricar com esforço intelectual um assim chamado espírito do despertar, ele botou entre aspas, né, bodhicitta aí, implica gerar um estado mental no qual você se vê como meditador e os outros seres sencientes como objetos de meditação.
uma atitude tão limitada quanto uma xícara de chá. Deu uma chacoalhada, né? Aqui, né? Porque aqui ele está comparando os caminhos e os frutos dos caminhos, certo? Então, aí o Lama vai dizer: praticar a grande perfeição, o veículo da fruição insuperável, como ele disse lá em cima, significa, que o Lama está explicando, significa fazer da fruição, o estado de Buda, o veículo pelo qual você atinge o estado de Buda. Ou seja, conforme mencionado anteriormente, isso é tomar a fruição como caminho, que é a perspectiva do Dzogchen, certo? A gente vai tomar a fruição como caminho. O espírito do despertar da base absoluta é traduzido também como bodhicitta absoluta. Nesse contexto, bodhicitta última ou bodhicitta absoluta é o Dharmakaya, é Rigpa, ou a consciência primordial. Na tradição Gelugpa, também se fala de bodhicitta relativa e última. Nela, na tradição Gelugpa, a bodhicitta relativa é a aspiração sincera de atingir a iluminação para o benefício de todos os seres. Isso também se encaixa no Sutrayana. A bodhicitta absoluta, no contexto do Sutrayana, é a realização não intermediada, não dual, não conceitual da vacuidade. No contexto do Dzogchen, a bodhicitta relativa tem a mesma definição dada pela escola Gelugpa, que é a aspiração sincera de atingir a iluminação para o benefício de todos os seres, mas a bodhicitta última, por outro lado, no Dzogchen, a bodhicitta última é Rigpa, consciência prístina, não apenas vacuidade, conforme apresentado no Sutrayana. Aquele Lama está colocando uma diferença, que a bodhicitta última no Sutrayana é a gente atingir a vacuidade, realizar diretamente a vacuidade. Mas no Dzogchen, não é só vacuidade, é vacuidade e luminosidade e compaixão juntos, que é o atingimento de Rigpa, a consciência primordial, vai trazer isso junto. Vacuidade e compaixão juntos. Então, desse modo, mais uma vez, temos um equilíbrio absoluto e relativo, duas verdades, não apenas uma. Bodhicitta, né? Relativa e absoluta, verdade relativa e absoluta. Todavia, as duas verdades são da mesma natureza. De acordo com a essência Vajra, você só precisa apreender o espírito do despertar da base absoluta. Ou seja, a bodhicitta absoluta, que é a realização de Rigpa, a realização da consciência primordial, ou a realização de Dharmadatta inseparável de Dharmakaya, a esfera última dos fenômenos e da lucidez prístina, né, que reconhece isso, que é inseparável do próprio espaço dos fenômenos. Então, essa é a resposta à pergunta sobre autocentramento e desenvolvimento da bodhicitta. Tudo o que você precisa aprender é a sua própria natureza de Buda. Isso basta. Então, no caminho do Dzogchen, o que a gente vai se preocupar é em realizar a Rigpa. Porque realizando o Rigpa, repousando em Rigpa, naturalmente a bodhicitta relativa surge. Todas as outras qualidades, as facetas da consciência primordial, todo o caminho, todos os meus hábitos surgem da bodhicitta última, que é a realização de Rigpa, a realização da nossa verdadeira natureza. Então, dentro do contexto da bodhicitta relativa e absoluta do Sutrayana, as duas bodhicittas são sequenciais. No Sutrayana, você primeiro vem a bodhicitta relativa realizada com esforço. Você se empenha de modo diligente para superar fortes propensões habituais. O autocentramento, o orgulho, a inveja. Por exemplo, há um doce em cima da mesa e alguém vai pegá-lo, mas sou mais rápido e o agarro primeiro. Essa é a manifestação de um velho hábito. Se alguém vai pegar alguma coisa boa, deveria ser eu. Se alguém vai ter alguma coisa ruim, não deveria ser eu. Então, esses são os nossos hábitos, é o que a gente tem aí no nosso karma. Superar essa profunda tendência de hábitos irracíveis requer um grande esforço. Dentro da perspectiva Mahayana, vai gerar um grande esforço. Não é à toa que o modo de vida do Bodhisattva são 900 versos para treinar a mente aqui, para um negócio, né? Bom, no Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva, Shantideva nos diz como. Porque todo o livro é para dizer como a gente se livra das aflições mentais, né?
faz surgir a bodhicitta, né? Faz surgir, mantém a bodhicitta e faz ela se expandir. Todo o caminho é esse, né, do Shantideva. Então ele vai dizer, no Guia do Modo de Vida do Bodhisattva, Shantideva nos diz como, praticando a bodhicitta com esforço, você se empenha em superar o autocentramento. Você pratica Tonglen, pratica bondade amorosa, compaixão, alegria empática e equanimidade. Você deve superar o tremendo ímpeto do eu primeiro, o que é difícil. Então surge uma imitação da bodhicitta. E você pode dizer com sinceridade, você vai abrindo como o Paulo falou, né? Vai quebrando essas tendências e vai, aos poucos, vai surgindo uma imitação da bodhicitta e você pode dizer, eu realmente desejo atingir a iluminação para o benefício de todos os seres. Você chega lá pelo caminho difícil, pelo puro esforço, para superar as velhas propensões, que é o seu egoísmo. Isso é a bodhicitta com esforço. Isso é a bodhicitta relativa. Com o uso de um modelo de desenvolvimento, que é esse, né, como esse, do Sutrayana, né, do Mahayana, por fim, a maré vira e a bodhicitta surge de forma cada vez mais natural, espontânea e livre de esforço. Gradualmente, suas preferências, seus hábitos de autocentramento são abrandados. A gente vai vendo aquela pessoa que a gente começa a fazer prática, fazer metabhavana, e aí a gente começa a ver que os impulsos vão mudando, a gente vai acolhendo mais pessoas, a gente vai ficando menos reativo, né? É um processo. Então, gradualmente suas preferências, seus hábitos de autocentramento são abrandados. Nesse ponto, a visão de qualquer ser senciente em sofrimento catalisa a bodhicitta, que é essa aspiração, né? Que puxa, que eu posso ajudar o outro a se liberar, né? E você se torna um bodhisattva. Começa naturalmente a realmente se tornar um bodhisattva. Embora essa forma de bodhicitta seja maravilhosa, ainda é dualista. Porque aqui estou eu, o meditador, o bodhisattva. Lá está o ser senciente, que é objeto da minha compaixão. Em contraste com essa atitude dualista, que o mestre chama de limitada como uma xícara de chá, existe o oceano de realização direta da sua natureza de Buda. Um oceano não pode fluir de uma xícara de chá. Por isso que ele fez essa comparação, né? Então, o caminho do esforço vai levar ainda você a ter uma xícara de chá só, de realização. Mas o caminho direto do Dzogchen, sem esforço, vai te levar ao oceano de compaixão ilimitada. Então, o mestre afirma, então, que tudo de que você precisa para superar o autocentramento é apreender o espírito do despertar da base absoluta, ou seja, a bodhicitta absoluta. Isso é tudo o que se requer para que a bodhicitta relativa emerja. A bodhicitta relativa fluirá a partir da bodhicitta absoluta. Essa é uma diferença entre o Sutrayana e o Dzogchen. Dentro do Sutrayana, se você obtiver uma realização não intermediada da vacuidade, isso não necessariamente implica que você realizou a bodhicitta. Você ainda vai ter que cultivar compaixão. A bodhicitta é necessária como um complemento para aquela realização da vacuidade, no caminho do Sutrayana. Sabedoria e compaixão precisam ser equilibradas. Só a sabedoria, que a vacuidade está ligada à sabedoria. Mas sem compaixão, você não tem a bodhicitta. Só compaixão sem sabedoria, você também não tem a bodhicitta. Então, no Dzogchen, porém, a bodhicitta absoluta não é simplesmente a realização da vacuidade, que seria a sabedoria. É a realização da consciência primordial. Se você tiver uma realização não intermediada da natureza de Buda, diz o mestre, ela naturalmente produzirá a realização da bodhicitta relativa. Assim, tenha em mente que a realização da vacuidade não é o mesmo que a realização da natureza de Buda, da consciência primordial. Porque a vacuidade é só um aspecto, como se fosse o Dharmadhatu, mas você tem que realizar a consciência primordial, o Dharmakaya. Então você tem que realizar as duas coisas. Dharmadhatu inseparável de Dharmakaya. Então, comparando os dois tipos de bodhicitta, a forma com esforço, empenho, luta, é tão limitada como uma xícara de chá.
Então, comparando a bodhicitta com o esforço do caminho Sutrayana Mahayana, é como uma xícara de chá. Vale a pena realizá-la, porque ter uma pequena xícara cheia de água é bem melhor do que morrer de sede em um deserto de autocentramento. Melhor do que nada, né? Muito importante. Mas é muito melhor ter um oceano de compaixão que vem com a realização da nossa verdadeira natureza. Então, aí ele segue, né? Aí a gente vai terminar. Na expansão da grande perfeição, ou seja, nesse reconhecimento da natureza última da realidade, que é uma expansão, né? Que acolhe toda a experiência, a natureza original da grande igualdade de Sansara e Nirvana, essa grande perfeição, o modo de existência da própria base é conhecido. Ou seja, a nossa natureza última é conhecida. Exatamente como ele é, por meio da grandiosa consciência primordial onisciente. Então, Dharma Dhatu e Dharmakaya completamente desvelados para nós. Uma experiência não dual. Buscar adquirir um espírito do despertar maior do que a visão da grandiosa consciência primordial que tudo permeia, que tudo vê, seria como dizer que você deve procurar por líquidos em outro lugar, embora já esteja dentro d'água. A base primordial, originalmente pura, a grande realidade que permeia todo o Sansara e o Nirvana, é o espírito do despertar. Sem saber disso, até mesmo o senso benigno de amor e compaixão que os pais têm pelos filhos é um estado de mente conceitual, focado em um objeto. Apenas com isso, ou seja, se você apenas tem esse tipo de, esse estado benigno de amor e compaixão que uns pais têm pelos filhos, apenas com isso, você pode aspirar por um renascimento afortunado. Mas esperar que isso o leve à iluminação é tão insensato quanto esperar que o filho de uma mulher estéril se torne um chefe de família. Impossível. Aí o Lama comenta, né? Aquele foi bem claro, assim, né? Você precisa, para você atingir a iluminação realmente, você precisa acessar a natureza última do Dharmadhatu e Dharmakaya, inseparáveis. Realizar a verdadeira natureza de Buda. Ele vai dizer, aí o Lama diz, o modo de existência da própria base é conhecido exatamente como ele é, por meio da grandiosa consciência primordial onisciente. Então, Dharmakaya e Dharmadhatu, inseparáveis. Dharmakaya é a consciência primordial, Dharmadhatu, o modo de existência da própria base, ou seja, a base do Sansara e do Nirvana. Porque a consciência, por exemplo, a consciência substrato é a base do Sansara, do nosso Sansara. Mas a base última é Dharmadhatu, inseparável de Dharmakaya. Que é... A gente não tem nem... Eles não conseguem nem descrever, né, como é que é essa experiência. Bom, enfim. Dentro do contexto ou seja, a grande perfeição é conhecida pela realização não dual. Dentro do contexto do Dzogchen, a bodhicitta relativa é totalmente abrangida pela bodhicitta absoluta. Então ele está querendo dizer assim, não se preocupe, realize a natureza última e você tem todas as qualidades. A bodhicitta está completamente aperfeiçoada, né? Portanto, então, dentro do contexto do Dzogchen, a bodhicitta relativa é totalmente abrangida pela bodhicitta absoluta. Portanto, mesmo que você se aventure no Dzogchen sem ser um bodhisattva, ainda possuindo algumas tendências de autocentramento, você pode trazer para a prática, para a sua prática, né? Agora, no caminho do Dzogchen, você pode trazer para a sua prática os antídotos que você tiver para esse autocentramento, para essa confusão que ainda resta. Traga tudo que você tiver para a prática. Entretanto, ao focar habilmente as práticas do Dzogchen, e então alcançar a realização, todo aquele autocentramento será eliminado. Não tem como persistir. Nenhuma confusão. Repousando em Ripa.
A bodhicitta relativa, portanto, surgirá como um efeito secundário de sua realização de Rigpa. Aí o Lama segue, né? Para terminar. Afirmar que a base primordial, originalmente pura, a grande realidade que permeia todo o samsara e o nirvana, é o espírito do despertar, significa dizer que a natureza de Buda é a bodhicitta. Então, o Lama sempre diz assim, se alguém te perguntar qual é a prática principal do caminho do Buda, não é vacuidade, não é companhia, é bodhicitta, é realizar a bodhicitta, porque é a condição última da nossa mente. A natureza de Buda é a bodhicitta. O que sobra quando a gente realiza essa realidade? Se é a gente realizar que tudo que aparece todas as aparências são manifestações do samsara e do nirvana, são manifestações da nossa natureza última. Não tem separatividade, não tem eu e outro. Tem uma completa abrangência, né, assim. Então, por isso que a natureza última é a bodhicitta. Ele descreve, então, o senso normal de amor e compaixão que os pais têm pelos filhos como um estado de mente conceitual, focado em um objeto. É um relacionamento eu-você, e é maravilhoso. Incomensuravelmente melhor do que um relacionamento eu-isto, né? Eu-coisa. Então, um relacionamento pai-filho é um relacionamento eu-você, sujeito-sujeito, né? É melhor do que um relacionamento eu-isto, vendo as pessoas como objetos, né? Ou é melhor do que se envolver com os outros movido apenas por autocentramento, por um desejo intenso ou por hostilidade. Todavia, esse amor aí, né, que a gente sublime de um pai pelos filhos, todavia ainda é um estado de mente conceitual, focado em um objeto. Esperar que esse tipo de amor, porque tem um eu e tem um outro, tem um pai, tem um filho, tem a relação separada dos dois, né? Todavia, ainda é um estado de mente conceitual focado em um objeto. Esperar que esse tipo de amor e compaixão leve à iluminação é tão insensato quanto esperar que o filho de uma mulher estéril se torne um chefe de família. Ou seja, é esperar o impossível. Então, não basta cultivar esse tipo de amor, compaixão, ainda sustentando a separatividade. Então, isso não vai levar, isso leva a um renascimento favorável, ele diz, mas não leva à iluminação. Então, a bodhicitta relativa não dará origem por si mesma à bodhicitta absoluta. Pode ser uma tremenda ajuda, e é por isso que todos os lamas que ensinam Dzogchen também ensinam a bodhicitta relativa. Eles dão ensinamentos sobre o guia para o modo de vida do Bodhisattva, de Shantideva, sobre os 4 pensamentos que voltam a mente para o Dharma, e sobre as práticas preliminares, o Nondro. Tudo isso realçará, apoiará e nutrirá a prática de Dzogchen. O absoluto não surge do relativo, mas se você penetrar até o absoluto, o relativo surgirá dele. Certo? Ah, tu tá saindo, né, Cris? Tchau, querida. Então é isso, a gente concluiu essa apresentação preliminar dos ensinamentos e do contexto dos ensinamentos que o Vajra Nascido do Lago vai dar. Certo? Agora vai começar realmente o caminho de Shamatha, Vipassana, Treksho e Togal, né? No caso, seria o Vajra Essence todo, né? Aqui, no nosso caso, no nosso estudo, a gente está focando apenas a fase de Shamatha, né? Vai focar apenas a fase de Shamatha, a fase 1, do caminho das 7, 8 fases que ele traz, né? Até a iluminação. Corpo de arco-íris da grande transferência nesta vida. E aí? Tudo bem? Vamos seguir? Estamos animados para começar agora a ouvir o caminho, como fazer, então, para a gente reconhecer reconhecer Rigpa, né? E repousar em Rigpa. Esse vai ser o caminho, né? O caminho da grande perfeição que ele está trazendo nessa abordagem. Mas ele está lembrando que todos os mestres de Dzogchen também
trazem, nos ensinam, trazem práticas do cultivo de bodhicitta relativa para ajudar na prática do Zote, mas o foco seria a prática principal. A nossa prática principal vai ser o cultivo dessa mente para reconhecer a base da experiência. Mas essas práticas que a gente pode trazer, né, como antídotos para a nossa confusão podem ser muito úteis e favoráveis. O Nondro, né, os quatro pensamentos que transformam a mente, que é a parte inicial do Nondro, né, mais comum, e as práticas de Lojong, tanto que o Lama recomenda que a gente, né, siga com os ensinamentos de Lojong. Normalmente ele não recomenda diretamente esse aqui, porque ele traz aquele ensinamento mais curto, que é o que a gente está estudando nas quartas-feiras, né? Treinamento da mente em 7 pontos, né? Que também é uma outra prática de Lojong baseada nos ensinamentos também de Shantideva. Então, a gente vai cuidar paralelamente de ir removendo os obstáculos, porque ser mais rápido a nossa prática dos outros em se amadurecer, né? Amadurecer e a gente gerar as causas e condições para a gente fazer os nossos retiros e aí a gente realizar repousar em Rigpa, né? Atingir Shamatha, Vipassana e reconhecer nossa verdadeira natureza. Tá bem? Então é isso. Então vamos fazer a nossa dedicação, se vocês não têm nada a comentar. Então, tá. Vamos apertar os cintos pra gente aí começar. Deixa eu pegar aqui aqui. Hoje a gente vai fazer só uma prece. Eu trouxe a prece dos 8 versos que transformam a mente para fazer uma prece de Lojong só para a gente se conectar com o ensinamento de Shantideva, né? Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Eu vou convidar a gente a lembrar os 8 versos que transformam a mente, que é um ensinamento rápido, que resume essa atitude da gente querer transformar a nossa mente diante de todas as circunstâncias que a gente viver, né? Então, com a determinação de alcançar o bem supremo, em benefício, vou aumentar um pouquinho, né, para quem está com o celular, em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los do mais alto grau. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas, e com todo respeito considerá-las supremas do fundo do meu coração. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente. E sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso, muito difícil de achar. São eles que vão nos ajudar a praticar paciência. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa, ou a insultarem e caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda a ajuda e felicidade, por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim, em sigilo, todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. Vou aprender a manter estas práticas isentas das máculas das 8 preocupações mundanas. E ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertada da escravidão do apego.
Então, esse é o treinamento da mente. Aqui está resumido nesses 8 versos que transformam a mente, né? E aí eu trouxe para a gente fazer também essa aspiração hoje, né? Tendo em vista o tema de hoje. Aspiração da Bodhicitta e uma maneira que a Joan Halifax fez os votos de Bodhisattva. Então, a prece da aspiração da Bodhicitta. Que a Bodhicitta sublime e preciosa surja onde quer que ainda não tenha surgido, e sem enfraquecer onde já surgiu, que ela se expanda cada vez mais. E aí a gente faria esses votos dessa forma, os votos do Bodhisattva dessa forma. As criações são incontáveis. Faço o voto de liberar todas elas. As delusões são inesgotáveis. Faço o voto de transformá-las. A realidade é indelimitada. Faço o voto de percebê-la. O caminho desperto é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo. E aí, então, a gente faz a nossa prece em agradecimento a todos os nossos lamas, que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação, e não soltar nossas mãos até que nos liberamos por completo. Presto para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama Diodiana, o Vajrayana do Lago, Samantabhadra, Dharmakaya, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Niduda Orgin Lama Drugyune Droatikya Malupa Dei Sala Gopa Show. Pois é isso, queridos. Então tá. Obrigado, Obrigada, Então, Flori. terminamos uma etapa importante do nosso estudo, né? Que é o contexto dos ensinamentos. Agora a gente vai começar mesmo os ensinamentos da prática, tá bom? Então Boa tá. noite, Flori. Boa noite, Obrigada. queridos. Obrigado. Obrigada, Boa noite, Flori. Flori. Gratidão. Até.